Olá, sejam bem-vindos. Hoje é domingo, dia 24 de outubro. Estamos aqui nesse domingo maravilhoso com a chuva. Está chovendo aqui agora na minha cidade, cidade de Cáceres, Mato Grosso. Isso é muito bom devido à seca prolongada que nós tivemos aqui, muitas queimadas. Então, essa chuva veio assim em boa hora. Por isso, o barulho que vocês estão ouvindo é da chuva. Graças a Deus que nós temos aí essa chuva. Então, em notícias hoje que eu quero trazer aqui no domingo para todos e todas vocês é sobre essa onda que corre muito aí na internet, de modo especial sim, em canais de esquerda ou pessoas que têm um canal ou qualquer perfil, né, assim, nas redes sociais e que são de esquerda e que constantemente você percebe ali o bolsonarista que vai lá encher o saco, que vai dar o seu pitaco, né? E quando eles entram assim com as narrativas já muito bem conhecidas, já são muito bem conhecidas esse tipo de narrativa. Lula ladrão, Lula roubou, Lula é o maior ladrão do mundo. Já vi narrativa escrita, né, dessa maneira. Aí, em alguns perfis, muitas vezes até lives que eu já vi, inclusive já vi até no TikTok, muitas lives de pessoas que são de esquerdas, que geralmente estão fazendo um debate sério, preocupante, né, com relação aos rumos que esse país está tomando. Aí entra lá o sujeito para poder encher o saco, né? Ele entra lá falando mal do Lula, que o Lula roubou, que vocês estão aí defendendo esse ladrão e assim por diante. Esses dias eu vi não apenas esse, mas já vi algumas pessoas lá no TikTok, nas redes sociais, assim, com lives, pedindo para a pessoa que está lá fazendo esse comentário, ele apresentar um argumento mais contundente, tipo assim, se o Lula roubou, ele roubou o quê? Aonde que está esse roubo do Lula que você está condenando que o Lula roubou? Apresente. Aí muitas vezes a pessoa diz assim, inclusive apresente isso que você está dizendo que o Lula roubou, apresente para o Ministério Público, para a Polícia Federal, ou seja, para a Justiça. Porque até o momento as condenações do Lula, praticamente quase que 100% o Lula foi inocentado. Então o Lula é inocentado de todas. Por que o Lula está sendo inocentado? Exatamente por ausência de provas, porque a Operação Lava Jato não comprovou, a gente já sabe de todo o jogo sujo em relação à Operação Lava Jato e não precisamos repetir aqui novamente. Aí tem gente que fica assim, esses descabeçados, né? Dizendo assim, veja bem, mas como que o Lula ele teve as condenações dele, ele foi, ou seja, o Lula foi levado à justiça, chegou até ser preso, essa coisa toda. Então são pessoas que não conseguem ter na cabeça, entender o que realmente aconteceu, o que está por trás de tudo isso, da prisão de Lula. Eles não entendem e não querem entender também, né? E a gente sabe muito bem, aí, tipo assim, essas pessoas, elas costumam fazer essa relação assim para dizer que o Bolsonaro é inocente, que o Bolsonaro não tem nada, né, contra ele ou qualquer coisa assim. Acontece que vamos entender aqui uma coisa, essa diferença. O período de Lula e Dilma, eles fortaleceram e também deram muita liberdade, por exemplo, ao Ministério Público, à Polícia Federal, para poder agir, ou seja, que a Polícia Federal, o Ministério Público, a Justiça em si, não agisse em defesa própria, por exemplo, deles, e nem da família, né? Essa é a diferença. As escolhas para a Procuradoria-Geral da República eram escolhas, apesar de ter assim como se diz, uma combinação, né, partidária, essa coisa toda, mas tinha muito como um caráter assim de pegar uma pessoa que tivesse uma boa formação jurídica ou qualquer coisa assim. O STF é a mesma coisa. Acontece que com o Bolsonaro é diferente a situação. Tudo que ele articula, o que ele tem articulado, é em defesa própria e também em defesa da sua família.
Então, o Bolsonaro, ele, desde o início, né, do seu governo, ele formou assim, uma espécie de blindagem que essa blindagem não consegue, por exemplo, atingir, chegar até ele. Então, se você pegar em termos de justiça, aí algumas pessoas, não tem investigação, é porque não tem culpa. Não é verdade. Há culpa, o que não há é investigação. Isso porque a Polícia Federal está nas mãos do Bolsonaro. Lembra do superintendente da Polícia Federal, que com a troca do Moro, aquela coisa toda? A Procuradoria-Geral da República também é nas mãos do Bolsonaro, porque o Aras, ele é muito bem ligado ao Bolsonaro, tanto é que vocês viram aí o Aras defendendo o Alan dos Santos. O Ministério Público, né, por causa do Aras, também, né, tá de uma certa forma ligado também a esse desgoverno. E aí quando você vai para o Tribunal Superior de Justiça, o tal do Noronha, o Noronha também é ligado também ao Bolsonaro. Ou seja, as coisas, por exemplo, não caminham em termos de investigação. Quer ver? Percebe para você ver. Não caminham. Quando há qualquer ação contra os filhos do presidente, a coisa chega até um determinado ponto, mas para ali. Ou ele é engavetado, não vai adiante. Então tudo que a gente fica sabendo aí de rachadinhas, os gastos, por exemplo, o Flávio, né, com aquela casa lá de 7 milhões de reais, o que acontece? Ele pode falar qualquer coisa, que o dinheiro é um dinheiro dele, que é um dinheiro... Ou seja, se você não tem investigação, algo mais contundente para poder investigar essas coisas todas, então ele vai ficando por isso mesmo. Então o próprio presidente ele pode chegar e falar qualquer coisa, dizer que não existe corrupção no seu governo e assim por diante, porque você não tem assim da própria justiça quem possa, inclusive, quem possa afrontá-lo, quem possa investigá-lo, né? As questões elas vão ficando assim meio que por baixo dos panos, meio que por isso mesmo. Você tem uma denúncia daqui e dali, que sai daqui e dali em relação a essa família, mas a coisa não vai adiante porque você não tem uma investigação mais profunda, mais séria que deveria acontecer. Essa é a grande diferença. E quando se trata da questão, por exemplo, da morte da Marielle, que muita gente pergunta até hoje, né? Quer dizer, a coisa não caminha, não caminha. Os depósitos lá, a questão do Queiroz, tudo foi assim, denúncias. Foram denúncias de notícias, aquela coisa toda. Mas ela não vai adiante. Ela não vai adiante porque tem gente que impede, tem gente que defende. E nós temos aí uma série de defensores, por exemplo, do Bolsonaro, que não deixa as coisas caminhar adiante. Então, há corrupções seríssimas nesse governo, corrupções fortíssimas, das maiores daqui do nosso país, mas que você não fica profundamente sabendo, porque a coisa não caminha, a coisa não vai adiante, né? A compra de votos, a quantidade de compra de votos, gasto com cartão corporativo, em torno de 3 milhões com gasto de cartão corporativo, e aí você tem uns gastos exagerados, pedaladas fiscais que não tem tamanho, e aí a coisa vai ficando por isso mesmo. Você tem um Congresso, um centrão que também defende esse desgoverno. Esse é o recado que eu queria passar aqui hoje para vocês. Quero desejar assim, um ótimo domingo a todos e todas. E sempre pedindo assim que não se esqueçam aqui de dar uma força aqui nesse canal, de se inscrever aqui no canal, dar o seu joinha. Cada dia nós temos assim um conteúdo interessante, muito importante para refletirmos sobre essa situação calamitosa, difícil do mundo político que nós estamos vivendo aqui no nosso país. Obrigado e até a próxima.